Fala galera, agora tá começando mais um episódio do Pode Herdar. Bom, hoje estou aqui com duas estudantes, né, Yasmin e Bianca. Olá, Olá, tudo prazer. bom? Enfim, o nosso podcast ele tem a função de explicar o direito das sucessões. Como funciona o direito das sucessões? Primeiramente, ele é um direito constitucional, uma garantia constitucional prevista no artigo 5º, inciso 30, onde ele garante a propriedade privada, impedindo o Estado de expropriar os bens de uma pessoa após a sua morte. O nosso podcast funciona da seguinte maneira. Fazemos uma enquete no nosso Instagram e as pessoas enviam as suas perguntas. E então aqui apresento junto com minhas entrevistadas, Yasmin e Bianca, para elas poderem responder essas dúvidas. Entretanto, eu ressaltei uma pergunta que eu gostaria de explicar. Yara Teixeira diz o seguinte: o que é o direito das sucessões? Primeiramente, eu vim dizer que o direito das sucessões está previsto no artigo 1784 ao 2027 do Código Civil. Eu vou explicar em uma história para você. Digamos que tem uma tia muito rica. Essa tia que vai nas festas e tal. Do nada ela vem a falecer. Para quem que vai esse dinheiro? Sua família começa a perguntar. Vai pro meu tio? Vai pro meu filho? Vai pro meu sobrinho? Vai pro seu avô? Não sabemos. Então é aí que entra o direito das sucessões. Como aquele parente que ele sabe todas as regras de como prosseguir. Primeiramente vamos pro testamento. O testamento é como se é uma carta, né, deixada pelo falecido, onde vai dizer quem que vai ficar com certo bem. Caso tenha cônjuge, filho, ascendente ou colateral, a pessoa que está lá no testamento vai herdar apenas 50%. Caso seja um testamento somente para ela e a pessoa falecida não tenha nenhum parente, ela herda 100% do testamento. Agora, caso a pessoa falecida não tenha feito um testamento, vai direto para os herdeiros. Os herdeiros de primeira classe vai ser os filhos e o cônjuge. Caso não tenha cônjuge ou filhos, aí vai para a segunda classe, que são os ascendentes. E caso não tenha ninguém próximo assim, vai para os parentes mais distantes, que são o tio e os primos. Entretanto, caso não tenha nenhum parente, aí o governo entra em cena. Aquele primo distante que não tá nem aí com você. Mas aí ele aparece do nada e pega toda a sua herança. Agora vamos prosseguir. Agora que eu dei um leve exemplo do que seria direito das sucessões para as perguntas do Instagram. Vamos lá. Primeira pergunta. @duda.27_. Ela perguntou o seguinte: quem são os herdeiros necessários? E o que acontece se o herdeiro renunciar à herança? Eu gostaria de perguntar para a Bianca. Bom, gente, os herdeiros necessários são aqueles herdeiros que, mesmo não tendo o nome deles no testamento, eles têm direito de receber a herança. 50% da herança ela é garantida para os herdeiros necessários. E quem são os herdeiros necessários? O artigo 1845 do Código Civil, ele descreve os herdeiros necessários, sendo eles os ascendentes, que são os pais e os avós, os descendentes, que são os filhos, e o cônjuge, que pode ser a esposa ou o marido. Já sobre a renúncia da herança, sim, gente, tem como renunciar à herança. Não é uma coisa muito comum, mas acontece. E o que acontece é muito simples. Quando algum dos herdeiros não quer a herança, ele renuncia à herança, essa parte ela é dividida dentre os demais herdeiros. No exemplo simples, vamos supor que nós três somos herdeiros de 3 milhões de reais. Só tem nós três de herdeiros. Aí os dois, eles aceitam a herança e eu renuncio a minha parte. O que vai acontecer é que a minha parte vai para eles. Então, em vez de receber 1 milhão de reais, cada um vai receber 1,5 milhão de reais. E eu vou ficar sem nada, não tem nenhum prejuízo para mim. E é importante ressaltar que a renúncia tem que ser por instrumento público ou por termo judicial. Isso, muito obrigado, doutora Bianca. Agora vamos para a próxima pergunta. @Keriston perguntou o seguinte: quais são os tipos de sucessão? Doutora Yasmin, eu gostaria de conversar essa com você, porém eu gostaria de explicar um pouquinho o que eu sei. Você pode me corrigir caso eu erre? Sim, claro. Bom, pelo que eu saiba, são 3 tipos de sucessões, certo? Certo. A legítima, a testamentária e a híbrida? Isso, híbrida ou mista. A legítima é a que envolve lei específica, certo? Isso, está estabelecida na lei. A testamentária? Ela é disposta em um instrumento que é o testamento, que é
temos a legítima, como nós já dizemos aqui, ela está estabelecida em lei, ou seja, 50% do patrimônio vai para os herdeiros necessários. E a outra parte, ela pode ser disposta da maneira que o falecido, que é o autor da herança, como ele bem entender, ele pode deixar para quem ele quiser, desde que respeite 50% que é a legítima. Certo, entendi. E a híbrida? Como é que funciona? A híbrida nada mais é do que a união dessas duas espécies. O que ocorre? Como nós já dissemos aqui, a legítima está disposta em lei. A testamentária, o autor da herança vai dispor a quem ele quiser. Um documento específico. Exatamente. Para ficar mais claro, eu vou dar um exemplo. Ó, Ok. imagine que uma pessoa tenha 2 filhos e essa pessoa é viúva. Ela faleceu. Então, o patrimônio, que é a herança, vai ficar 50% direcionado à legítima, que são os filhos, ou seja, então os 2 filhos vão herdar 50% do patrimônio. E a outra parte, ela quis deixar para uma amiga de infância. Então, aí nós temos a coexistência dessas duas espécies, entendeu? Entendi. Muito obrigado. Nada. Vamos para a próxima pergunta. Você gostaria de responder ela, doutor? Qual? A próxima Claro, com pergunta? certeza. Ok. @MirandaLucas01. Ele perguntou o seguinte: o que é direito de representação na sucessão? Veja bem, o direito de representação na sucessão ocorre quando o herdeiro pré-morto falece antes do autor da herança. Como isso funciona, né? O autor da herança a pessoa, o herdeiro faleceu antes da sucessão, da morte do autor da herança, porque a sucessão só é aberta quando há a morte, né? Digamos assim, então, tem uma pessoa viva e essa pessoa viva tem um filho, certo? Isso. E esse filho tem um outro filho. Isso, Entendi. Então seria avô, pai, filho. isso. E o pai morreu? Na linha reta, isso. Entendi. O pai Descendente, faleceu, digamos. isso, Ok. isso. E aí, antes desse pai falecer, esse filho faleceu. Vamos supor aqui, você tem 2 filhos, eu e Bianca. Ok. Aí, eu não tenho filhos, Bianca tem 2 filhos. Bianca faleceu. Quando a sua sucessão for aberta, os filhos da Bianca terão direito de representá-la como herdeiros. Entendeu? Mas também há uma possibilidade específica de uma sucessão na linha colateral, que é quando o herdeiro falece antes, como eu disse, da sucessão na Do linha seu colateral. pai falecer, digamos Isso, assim. isso. Estou tentando visualizar para explicar aqui melhor. Vamos supor que eu sou irmã, eu tenho irmãos, e aí um irmão meu faleceu. Então esse sobrinho vai representá-lo. O seu irmão. Isso, na linha Entendi. colateral. Entendi. Muito obrigado. Nada. Agora, Daniel está perguntando qual a diferença entre o herdeiro e o legatário. Tá, muito bem. O herdeiro, ele compreende, ele recebe o patrimônio como um todo, que é o monte-mol que nós falamos, né, na linguagem técnica. Mas ele recebe o O 100% o da herança. 100%, né? Se não tiver alguém concorrendo com ele na Isso. mesma linha, certo? Que é, no caso, o espólio, né? Sim. Como um todo o patrimônio. Já o legatário, não. Ele recebe um bem específico. É algo designado de, por exemplo, uma casa, um automóvel, Uma empresa pode ser também? sim, dinheiro, Ó, entendeu? gostei, hein? Isso aí. Então tá ótimo. Essas foram as perguntas de hoje no nosso Instagram. Porém, como todo mundo sabe, tem nosso bate-bola agora. Bom, preparadas? Sim. Vamos nessa. Herança para Bianca. Uma casa. Herança para Yasmin. Dinheiro. Uma herança boa para ambas. Uma casa nos Estados Unidos. Joias. Ó, gostei. Um herdeiro. Meu filho. Meu neto. Um herdeiro bom. Ser herdeiro do Silvio Santos. Oh, É uma coisa muito boa. Com certeza. Um herdeiro bom? Deixa-me ver. Herdeiro. deu um branco aí, né? Ah, tudo bem. Vamos lá. Um legatário. Um amigo. Um amigo de infância. Um legatário bom.
Essa pegou, né? Pegou, gente. Não pode ser, tipo, um primo. Primo próximo. E você? Ih, gente, deu um branco aqui. Aqui deu um branco, mas tudo bem. Esse foi o nosso bate-bala rápido. Agradeço a todos pela atenção que vocês deram aqui com a gente. E este foi mais um episódio de Pode Herdar.